Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um videozinho aqui no nosso canalzinho. Avisos importantes: curta, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canalzinho para fazer parte da nossa família, que só está crescendo para a glória de Deus. Ative o botão de sininho para não perder nenhum vídeo que eu postar por aqui e também me siga nas minhas redes sociais. E roda a vinheta! Então, mais uma vez por aqui, e hoje eu vim falar sobre o diário de tentante do mês de julho. Então, tô aqui no meu quarto, na minha cama, debaixo da minha coberta, porque tá muito frio aqui, gente. Tá muito frio. E, sem mais delongas, eu vou fazer um pouquinho diferente esse diário, tá bom? Porque eu andei vendo alguns comentários e eu já tava querendo dar uma mudadinha assim, né? Pra não ficar todo mês a mesma coisa. Porque eu me programo muito, gente. E eu tava tentando fazer uma coisa e eu acabava fazendo outra coisa. E depois dos comentários, né? Eu já tava querendo mudar. Falei, vou aproveitar o comentário e vou mudar. Então hoje a gente vai dar uma bela mudada aí no nosso diário de tentante, tá bom? Eu tava falando pra vocês de todos os dias do mês. E agora eu vou dar uma bela resumida, tá bom? Vamos comentar outras coisinhas que também são importantes. Eu gravei desse jeitinho atrás, né? Porque eu tava querendo mostrar para as tentantes como é bom você conhecer o seu corpo, né? Então eu fui falando para vocês todos os dias para ver a mudança do muco, né? Para ver como você se sente e tal. Eu acho que já deu, né, gente? Para você ter uma noção de como o nosso ciclo muda. Muda o muco, muda o sentimento, muda as ações, né? Muda o temperamento, a mudança de humor, né? Então eu acho que já deu aí para vocês ter pelo menos uma noção de como é o meu ciclo, certo? Mas aqui a gente vai reiterar tudo e a gente vai dar uma mudada nesse vídeo de hoje, tá bom? Então vamos lá, Monique, quanto tempo você está tentando engravidar? Pessoal, esse mês de julho, eu completei 1 ano e 4 meses de tentativas. Na verdade, é 1 ano e 2 meses, pessoal. Eu já tô bem perdida nas datas e meses. Então, foram aí 14 meses de tentativas. E também, eu gosto muito de frisar, né? Porque meses de tentativa não são ciclos, né? Pelo menos para quem tem um ciclo irregular, né? Desregulado, que era o meu caso. Então, quando eu parei com o meu anticoncepcional, o meu ciclo ficou desregulado do mesmo jeito, tá? Porque eu comecei a tomar o anticoncepcional para regular. Porque toda a minha vida foi desregulado. Esse ano, agora que deu uma bela regulada. Glória a Deus, tá vindo certinho todos os meses e não atrasa. Mas esse ciclo do mês de julho foi o meu 12º ciclo de tentativas, tá bom? Os meus meses são diferentes dos meus ciclos de tentativa, porque 2 meses depois do anticoncepcional eu fiquei sem menstruar. Então eu tava tentando, né? Foi meses de tentativa, mas sem aquela noção de quando a menstruação ia descer, tá bom? Porque a minha menstruação era bem desregulada. Realmente eu não sabia quando ela viria. Então, eu conto assim: 14 meses de tentativa, 12 meses de ciclo de tentativas, tá bom? Mês de julho começou com a minha menstruação no dia 1º, que foi até o dia 4 de julho, tá? A minha menstruação leve, médio, né, de intensidade. E, como vocês já sabem, 3 dias antes da menstruação, eu começo a sentir cólicas e o sangramento de escape. Ela tá
normalzinha não falha um dia, gente. Então agora eu tô podendo confiar um pouquinho no Flu. O mês, pra mim, gente, eu vou falar um pouquinho do meu ciclo, tá? Algumas coisas continuaram na mesma. A minha libido normal, né? Durante quase todos os dias do mês. Eu me sinto calma e feliz durante quase todos os dias do mês. Alguns dias que modifica alguma coisa, mas eu não vou entrar muito nesse detalhe não, tá? Então eu comecei o meu mês muito enjoada, gente. Enjoada. Quase, né, colocando os bofos pra fora. Eu achei estranho também, tá? Porque eu não sou de sentir enjoo, gente, não sou. Comecei o mês também de julho, muito gripada. Com dor no corpo, né? O meu pulmão tava muito cheio, né? E ele doía demais da conta. E quando eu estava sarando da primeira gripe, eu tive a sensação de pegar outra gripe, gente. Foi muito louco. Então, quase todo mês de julho eu passei gripada, tá certo? E com muita dor no corpo. E por causa dessa doença, né, de ficar doente, eu faltei muitos dias na academia esse mês. Porque a gente não pode fazer academia, né, diz o meu personal, doente. Não pode fazer. Então, muitos dias desse mês eu faltei. E eu só voltei pra academia no dia 14. Então, no primeiro dia que eu voltei, eu passei um pouquinho mal também, de enjoo e de quase colocar os bofos pra fora. No demais, tudo normal, né? Calma, feliz, libido boa, né? Alta, né? Que a minha libido durante todo o meu mês é alta, gente. Alguns diazinhos assim que ela não dá vontade nenhuma, né? Mas vamos lá pro que interessa, certo? Teste de ovulação. Eu vou deixar passando na tela e vou falar pra vocês, tá? Porque eu comentei no videozinho anterior que o meu celular estragou e eu perdi a maioria dos vídeos dos testes, tá bom? Então eu vou só falar aqui pra vocês esse mês, tá bom? Qual foi o resultado, né? A porcentagem também do Premon. E eu vou deixar fotinho passando aí pra comparação. No meu 12º dia do ciclo, no dia 12, eu comecei a fazer os testes de ovulação. Eu só faço o teste de ovulação, gente, quando eu noto o muco clara de ovo, tá? Nos outros mucos eu não faço, porque o muco clara de ovo é o muco da ovulação. Então, eu geralmente faço no 11º dia do ciclo, que começa assim o meu muco clara de ovo. Mas nesse mês não começou no 11º dia, começou no 12º. E como a minha menstruação tá regulada, eu já fiz o teste no 12º, tá? E esse teste deu negativo, deixando a fotinha aí. E no Premon, ele constou como 0,48% de LH, que é considerado baixo. No dia 13, eu repeti o teste, tá? Eu vou repetindo assim nos dias até dar o positivo. No dia 13, deu novamente negativo. E constou lá no Premon 0,63% de LH, que é considerado também baixo. No dia 14, eu repeti o teste, meu 14º dia do ciclo, e vamos fazer mais um teste de ovulação. E esse já deu positivo, né? E lá no Premon deu pico. Então, né? No dia 15, eu fiz de novo meu 15º dia do ciclo. Como vocês viram ontem, já deu um positivão.
E vamos fazer, talvez, o último teste de ovulação do mês de julho. Meu xixizinho tá aqui, meu teste tá aqui. Hoje eu pus em uma nova visão aí pra vocês, né? Tô testando, gente, pra dar uma mudada. Tô me recuperando ainda da gripe. Muito forte que eu peguei, né? Acabei de chegar da igreja. Tô fazendo um pouquinho mais tarde o teste hoje. E deu positivo. Que aí pelo Premon foi considerado alto. Já tô editando o videozinho. Tinha esquecido. Vou informar vocês. No dia 16 eu fiz outro teste, que foi o último. Meu 16º dia do ciclo. E vamos fazer o nosso último teste do mês de julho. Certo? E pelo Premon deu negativo e já tava 0,61% de LH. E esse mês eu fiz uma coisa diferente, gente. Meu marido ainda tava um pouquinho, né, ansioso, como eu comentei com vocês nos outros vídeos, né, por causa do resultado dos exames dele. Então, esse mês foi um pouquinho complicado de fazer o maridinho namorar na data certa. Porque a ansiedade, gente, ela reflete no nosso temperamento e também atrapalha a libido, pra falar a verdade pra vocês. Então, deu o que fazer nesse ciclo pro maridinho cooperar comigo. Porque ele fica muito ansioso, gente. A ansiedade dele é altíssima. Misericórdia, Senhor Jesus. Então, como o maridinho não tava cooperando, eu também não ia obrigar ele, né? Então eu deixei, né? Porque eu não fico pondo pilha, gente. Se quiser, a gente tenta. Se não quiser, a gente não tenta, né? Eu não obrigo ele a fazer as coisas. Porque eu não tô nessa noia, nossa, eu preciso engravidar, meu Deus do céu, período fértil, vamos namorar e tal, e ficar aquela pressão. Não, tem que ser uma coisa prazerosa, tem que ser uma coisa que os dois querem, né? Então, deixei. Mas eu fiquei um pouquinho frustrada, gente. Por mais que os exames tenham dado baixa motilidade, a gente precisa, né, tentar. Porque não adianta nada a gente orar, mas a nossa parte a gente não fazer. Fiquei um pouquinho frustrada, fiquei. Mas eu tava bolando também uma estratégia. Uma coisa que eu mudei no meu ciclo esse mês de julho. A gente tava namorando no primeiro positivo e a gente namorou, né, no mês de junho, no segundo positivo. Então, quando dá positivo, não é certeza que você está ovulando naquele dia, tá? Então eu falei assim, eu vou dar uma esperada, né? Não namoramos no primeiro, não namoramos no segundo, e eu fiz uma coisa diferente, né? É bom dar uma variada. Então, a gente namorou somente no dia 17, gente. Que o maridinho cooperou comigo, né? Ele quis. Sem pressão, ele quis namorar no dia 17. Então, como o meu último positivo foi no dia 15, né? Ainda tava percentual alto de LH. Então, significa que o meu óvulo ainda não tinha saído, né? Então, eu esperei no dia 16, que ia dar aquela abaixada no LH, né? Significando que o óvulo já foi liberado. Então, o que eu pensei? Eu vou atrasar um pouquinho, porque às vezes aí o maridinho consegue, né? Pela baixa motilidade que ele tá tendo, chegar no óvulo, né? Bem na portinha assim, e conseguir, né? Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu tô falando.
Mas eu dei uma atrasadinha na namorada pra ver se conseguia, né? Porque o óvulo demora 24 horas pra chegar no útero, gente. Então eu falei assim, né? Pelas minhas contas, vai dar certinho. Então eu dei uma atrasada aí na namorada, tá? Pra ver se ia dar certo. E eu tive uma surpresa no final do mês. Esperem, vocês verão. Não pula, viu? Fica aqui até o final. Então, no dia 17 a gente namorou. E como eu tava me sentindo, gente, no ciclo, eu falei pra vocês que eu não tô preocupada e muito menos ansiosa. Então isso permaneceu. Mas nesse ciclo de julho, eu criei mais expectativa. Ainda que seja impossível, aos olhos humanos, eu engravidar, por causa do problema do marido, eu ainda creio. Muito, muito, muito. A minha fé tá lá em cima, gente. Então, zero preocupação, zero ansiedade. Tá bom? Isso eu tirei da minha vida. Eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Só me senti frustrada nesse dia, mas eu já tava com a ideia de atrasar um pouquinho a namorada. Então, a frustração foi embora, né? Porque aí já confirmou aquilo que tava no meu coração, de atrasar um pouquinho. Fisicamente, eu tava num período bom. Eu não tava me sentindo muito inchada, como eu venho me sentindo ultimamente. Tava com mais disposição, né? Porque a academia tá me ajudando com isso. Então, eu tô na paz de Deus, gente. Eu tô falando assim na paz de Deus. Tô com paz em Deus, né? E tô em paz comigo mesmo. Eu não tô me cobrando muito, tô cuidando muito da minha saúde, né? Tô fazendo academia, tudo certinho. Então tá tudo na santa paz de Deus. Isso que eu tô falando. Na santa paz de Deus. Continuei, né, com a minha medicação do diabetes, o ácido fólico, né? Que todos os meses eu tô tomando. Acaba uma caixinha e já compro outra. Porque isso é o que a ginecologista me passou. Né, o ácido fólico é muito importante pro cérebro do bebê, né? Então, algumas pessoas também me perguntaram se eu tô tomando algum chá, alguma vitamina e tal. Não, gente. Primeiro, eu não sou xará de chá. Eu não gosto. É só eu beber um golinho e me dá ânsia, gente. Me dá ânsia. Então, desde pequeno, eu nunca gostei de chá. E sobre chá, né, eu estudei bastante e eu tenho medo, gente, muito medo porque esses chás, né, que limpam o útero, ele aborta. Não sei se vocês sabem. Então eu tenho medo de engravidar e continuar tomando chá e abortar. Então eu não tomo, tá? Primeiro, porque eu não gosto e segundo, porque eu tenho medo. Tá bom? Não tô bebendo nada, só tô bebendo mesmo o remédio, o ácido fólico, que a ginecologista me passou, falou que é muito importante. E também tô tratando a minha diabetes, tá bom? Mais nada. Então vamos pra minha rotina agora. A minha rotina tá boa, gente. Não tô tendo insônia, tô conseguindo dormir mais cedo, acordar mais cedo. A minha rotina tá começando a se restabelecer de novo. Para quem não sabe, meu marido trabalha à noite, então eu tava trocando o dia pela noite. Meu marido saía para trabalhar, eu ia fazer as coisas, gente. De madrugada eu tava fazendo as coisas de casa. E agora não. Eu vou cuidar um pouquinho mais de mim, né? Dormir mais, ter uma boa qualidade de sono. Minha alimentação. Nesse mês de julho, gente, eu vou falar para vocês que não foi como eu gostaria. Eu comi mais alimentos industrializados, né, mais salgado, mais lanche, porque eu tava enjoada da minha comida. Agora eu já tô começando a comer de novo, tá bom? Mas a minha alimentação, eu vou ter que dar uma boa melhorada aí. Vamos lá, rede de apoio. Eu acho que eu vou ter que pausar esse videozinho pra mim colocar no notebook que eu gravei, porque tem coisa pra falar pra vocês, gente. E já foi 22 minutos. Então esse videozinho de diário é sempre grande, né?
Então eu vou passar para o notebook e já volto com vocês para falar de rede de apoio. Voltamos aqui. Meu celular estragou, gente, também. Então eu tô tendo que gravar com o celular do marido, né? E eu vou precisar comprar outro celular, porque eu não posso ficar sem gravar aqui para vocês. Então, o meu já tava estragado, eu precisava trocar a tela, e o meu, que eu tô atualmente, também estragou. Tá sem memória, na verdade, né? Então, todo vídeo que eu gravo dá arquivo corrompido. Então, eu precisei do maridinho aqui pra salvar a pátria hoje. Né? Que ele foi pro serviço sem o celular, gente, pra me gravar pra vocês. Então, vamos voltar e vamos contar agora sobre apoio familiar, rede de apoio. A minha família, gente, tá bem ansiosa, né? Pelo positivo. A família do Donizete, eu acho que nem tanto, né? Porque eu acho que ele também não comenta nada, né? O povo sabe que a gente tá tentando, mas não tem aquele comentário que toda mulher tem, né? A mulher é mais, né, sensível, delicada sobre esse assunto. Homem já é diferente, né? Então, meu odorizador soprou ali, eu levei um susto. A minha família tá bem ansiosa. A minha mãe tá muito querendo outro netinho, né? Porque ela já tem a minha sobrinha, né? A Maitê. E ela tá ansiosa. Cada mês, né, ela fica ansiosa na expectativa de eu contar pra ela que eu tô grávida. E a minha irmã também, né? Ela quer ser titia. O meu irmão já é mais fechado, gente. Então, né? Meu pai, infelizmente, já é falecido. E ele queria muito também ter outro netinho. Mas Deus sabe de todas as coisas. O Lucas Donizete já é diferente. O Lucas Donizete é filho único, gente. Da mãe e do pai dele. A mãe dele já é falecida, infelizmente. E ela queria muito neto, gente. E o pai dele também não é diferente. Ele quer muito um neto de sangue, né? O pai dele já é casado com outra mulher. E essa mulher já tem filhos, netos, né? Então, é neto postiço que a gente fala do meu sogro. Mas de sangue não tem. Então, pra ele, né? Ele sempre fica cobrando o Lucas, falando que ele não pode morrer, né? Sem ter um neto de sangue dele. Então, a rede de apoio, eu posso falar pra vocês mais em outro vídeo, porque eu combinei com a minha mãe de trazer um videozinho aqui pra vocês, gente. Contando quando ela também era tentante, né? Porque a minha mãe tentou também, ó, um bom tempo. Então eu combinei com ela, dela trazer o relato dela também aqui no nosso canalzinho, porque o assunto que mais predomina aqui é tentante, né? Então chamei ela para dar o relato dela aqui. Mas o povo tá tudo ansioso, gente. Um detalhe agora é que a minha menstruação tava para vir no dia 30 de julho. A minha menstruação agora tá regulada, gente, ela vem no dia certinho, ela não atrasa. Então, no dia 30 ia ser 30 dias de ciclo. Então, o meu ciclo, ele varia aí de 29 a 34, tá? Então, pelo Flow, tava contando que no dia 30, a minha menstruação tava prevista para vir. Então, esse mês eu fiz uma coisa diferente também, né? Que foi a minha surpresa aí pra vocês. Alguns diazinhos da minha menstruação descer, eu vou começar a gravar pra vocês. Como eu tô me sentindo, o que tá acontecendo, né? Se eu tô tendo cólica ou não. Aí, né, a gente acompanha, assim, a minha expectativa, né? Porque no final, a gente sempre fica na expectativa de que deu certo. Então, vocês vão ficar aí agora com uns 2 dias que eu gravei aí de expectativa para menstruação descer, tá bom? E eu tive uma surpresinha aí que eu vou contar pra você. E aí, pessoal, tudo bem? Tava terminando de editar o videozinho aqui pra vocês.
Tô aqui debaixo da coberta que tá fazendo frio, né? Mas eu vim trazer updates aqui pra vocês. Vocês que nos acompanham aqui, né? Estão na expectativa da minha gravidez também, né? Mas se esse é o primeiro videozinho que você tá vendo aqui no nosso canalzinho, seja muito bem-vindo. Se inscreva aqui embaixo para fazer parte da nossa família que tá aumentando, para a glória de Deus. Mas vocês que nos acompanham há bastante tempo, vai saber algumas informações que eu vim trazer aqui para vocês. Então eu decidi gravar tudinho que tá acontecendo no finalzinho do mês, no finalzinho do ciclo, certo? Para caso, se Deus me abençoar, eu já tenho tudo aqui gravadinho para vocês, né? Então, estou no finalzinho do mês de julho. Hoje é dia 30. E aqueles que nos acompanham há bastante tempo vai saber que antes da minha menstruação descer, eu tenho cólicas 3 dias antes e também sangramento de escape 3 dias antes. Então, segundo o Flor, a minha menstruação era para ter vindo hoje, dia 30. Mas eu não vou falar que ela tá atrasada, porque o meu ciclo varia um pouquinho, né? De 30, 32 dias, 34 dias, até 34 ainda vai. Porque o meu ciclo agora tá regulado, né? Com a glória de Deus. Porque antes não era. Mas de uns 5 meses pra cá, eu venho notando que ele tá bem reguladinho. Então ele vem nos dias certinho. A minha menstruação nunca atrasou. E hoje, que era pra ter vindo a menstruação, até agora nada. Então eu tô notando algumas coisas diferentes que eu vim listar e gravar aqui pra vocês. Então, como a minha menstruação era pra descer hoje, 3 dias atrás já era pra dar cólica e o sangramento de escape. As cólicas que me deu esse mês não se compara com as cólicas dos outros ciclos, né? Porque minhas cólicas, gente, é bem fortinha, é incômoda e dura quase o dia inteiro. Mas as cólicas que me deu há 3 dias atrás foram bem levinhas, né? Se você parasse assim, você sentia a cólica, né? Que percebia, né? Porque não tava incômoda, não tava nada, mas quando você parava, você via que era cólica, né? Eu até pensei que minha menstruação ia descer, né? Que ia dar normal, que ia ficar normal, né? Mas a cólica veio e passou. Ontem, que a cólica era para ter continuado, não me deu cólica. E hoje, até agora também não me deu cólica. Então tá o final de ciclo, né, com os sintomas meio distintos, meio diferentes. O sangramento de escape, até agora nem um pingo de sangue, gente, nem um pingo. E eu tenho notado ontem e hoje também um muco diferente, que eu não tinha notado ainda. Pra minha menstruação descer, o meu muco, gente, antes de ter o sangramento de escape, né, óbvio, ele é pastoso branco, né, aquele creme hidratante. E ontem e hoje eu notei um muco pastoso, mas só que amarelado. Eu não tinha notado esse muco até agora. E eu também não sei se ele tem relação com a gravidez. Também não pesquisei sobre, né? Eu preciso me aprofundar ainda mais nesses assuntos, né? Porque eu pesquisei muito sobre tentativa, mas até agora quase nada de gravidez, né? Mas são 3 sintomas diferentes que eu tô tendo no finalzinho do meu ciclo, certo? E a menstruação, não vou falar pra vocês que tá atrasada, porque é ciclo de 30 dias hoje, né? Então pode vir no 32, vir no 34, né? Mas até agora eu não tô tendo cólica nem sangramento de escape, certo? Que eu sempre tenho. Sempre tive e sempre tenho. Resolvi gravar aqui pra vocês, pra deixar vocês a par, né? Se Deus me abençoou esse mês, né? Eu quero ter tudo registrado.
e quero que vocês se alegrem também com a minha alegria e com a minha felicidade, né? Porque bênção ela deve ser compartilhada, né? Testemunho tem que ser dito, né? Tem que ser contado, propagado. O nome do Senhor precisa ser glorificado. E eu tô muito esperançosa. E o que é esperança? É esperar que aquilo que você quer muito vai acontecer. Então, esperança, gente. Ansiedade zero. Eu tô com muita esperança mesmo de que deu certo. Então, eu vou ficar de olho no que vai acontecer amanhã, no que vai acontecer depois de amanhã. E se a minha menstruação atrasar, aí eu vou fazer um teste de gravidez. Dia 31 por aqui, vou falar para vocês o que deu de mudança. Hoje, novamente, eu não tive cólica em momento algum. Hoje, era para mim a menstruação ter descido novamente, né? Se fosse um ciclo de 31 dias, mas ela não veio. Não senti cólica, não veio a menstruação. E o muco deu uma mudadinha, gente. Ontem ele estava pastoso, amarelado, né? E eu pesquisei hoje e isso também é um sinal de que a menstruação vai vir. Eu tô, né, crendo que a minha menstruação realmente vai vir, gente. Muco amarelado nunca tinha acontecido comigo, mas eu estudei, né, li bastante e vi que ele é um sinal, né, de pré-menstruação também. E hoje, o que aconteceu diferente? O meu muco mudou, né? Ele estava pastoso, amarelado, agora ele tá aquoso, viscoso. E eu notei também alguns resquícios assim, eu não vou falar para vocês que era sangue, né? Mas uma corzinha rosinha, não era vermelho sangue. E eu não detectei como um sangramento de escape. Então, vamos ver o que Deus nos reserva amanhã. Amanhã era para ser o meu terceiro dia do ciclo, né? Terceiro dia da menstruação. E hoje também ela não apareceu, né? Então eu vou esperar até sábado, porque hoje é quinta-feira. E se até sábado a minha menstruação não aparecer, eu vou fazer um teste de gravidez, porque aí já vai constar como 4 dias de atraso. A esperança deu uma baixadinha, eu vou confessar para vocês hoje, né? Por causa desse corrimento meu, rosinha, né? Eu creio que a minha menstruação ainda vai descer, gente. Mas a minha fé ainda tá inabalável de que Deus ele é poderoso para fazer milagre. Então, pessoal, tava editando aqui, vi que ficou muito longo o vídeo, ficou mais de 1 hora para editar. E eu resolvi dividir ele em 2, tá bom? Videozinho de diário é sempre muito extenso. E como eu uni 2 vídeos em um, então aí complica, né? Pra edição. Então, pra não ficar muita coisa, né? E eu quero dar aqui um suspense também. Continua no próximo videozinho, tá bom? E te espero no próximo. Tchauzinho!